Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai fazer mais um exercício da Unesp, segunda fase, e é um exercício clássico de elétrica que você precisa saber fazer quando você vai fazer uma prova de física de vestibular, beleza? É um exercício de chuveiro que envolve conta de luz, ou seja, você vai precisar saber, você vai aprender a calcular o quanto você gasta para tomar um banho, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, o que o exercício nos fala? Ele começa assim: o Programa Brasileiro de Etiquetagem, PBE, tem o objetivo de orientar o consumidor quanto ao consumo e à eficiência energética dos principais eletrodomésticos nacionais. A figura 1 ilustra a etiqueta de um chuveiro elétrico, apresentando a tensão nominal de funcionamento e as potências nominal e econômica, potência máxima e mínima do chuveiro. Em um banheiro foram instalados esse chuveiro C e duas lâmpadas idênticas L, de valores nominais 110 volts e 60 watts. O que significa isso? Significa que ela funciona numa DDP de 110 volts ou tensão de 110 volts e precisa de uma potência de 60 watts para ela funcionar direito, com o brilho correto, ter a vida útil prevista na embalagem, e é isso. Então, cada uma tem esse valor, conforme eles estão estruturados conforme a figura 2 aqui, ó. Aí na letra A, o que ele quer? Calcule a intensidade da corrente elétrica em amperes que atravessa o chuveiro. Então isso é uma parte da questão. E determine a resistência elétrica em ohms desse chuveiro quando ele opera com sua potência econômica. Beleza, o que eu faço agora? Primeiro vamos calcular a corrente elétrica. Eu tenho a potência e eu tenho a DDP. O que eu uso? PUI. P igual a U vezes I. Ou P igual a I vezes U. Que aí é a definição de potência elétrica para elétrica. Beleza? Aí, o que eu tenho aqui? Qual que é a potência que eu vou usar? É a potência econômica. Aqui, ó. Porque ele fala no enunciado que ele quer a potência econômica. Qual que é a DDP que eu vou usar? É a tensão nominal, que está aqui, ó. E aí, com isso, você também vai aprender a ler as etiquetas que vocês encontram por aí. Então, aqui, a potência é de 220 watts. A tensão é 2.200 watts. A DDP é de 220 watts. Então, a corrente vai ser de 10 amperes, porque eu passo 220 dividido. Como? Eu divido, eu corto esse zero com esse zero, sobra 220 dividido por 22. Daí eu corto esse 22 com esse 22 aqui e dá 1, e sobra 10. Olha só que beleza. Brincadeiras à parte, gente. Não é assim que a gente faz. Mas se você pensar desse jeito, nesse caso aqui, dá certo. Beleza? Tá. E aí você vai ter que a corrente que passa pelo chuveiro por aquele tempo é de 10 amperes. Só que ele não quer só isso. Ele quer a resistência elétrica do chuveiro. E aí o que a gente faz? Aplica a definição de resistência elétrica, não tem segredo. E aí a definição de resistência elétrica é R igual a U dividido por I, mais conhecido como U igual a R vezes I, que é o URI. Eu tenho a DDP, que é 220, tenho a corrente agora que é 10 amperes, então a resistência vai ficar em 22 ohms. E acabou. Esse é a letra A. Agora a gente vai para a letra B. A letra B nos diz o seguinte: considere que as duas lâmpadas desse banheiro fiquem acesas simultaneamente por 30 minutos e que, nesse intervalo de tempo, o chuveiro permaneça ligado por 20 minutos. Então, o chuveiro está ligado por 20 minutos e as duas lâmpadas por 30 minutos, operando com sua potência nominal. Admitindo que 1 kWh de energia elétrica custe 50 centavos, calcule o gasto em reais gerado nos 30 minutos desse banho, devido ao funcionamento do chuveiro das lâmpadas. E é nesse ponto que essa é uma questão que cai na FUVEST, no Enem, no Unicamp, cai um monte de lugar. Então é muito importante vocês saberem isso, beleza? Vamos lá. Então, vamos lá. A energia gasta pelo chuveiro
ela pode ser calculada da seguinte forma. Se eu pegar a potência nominal dele, qual que é a potência nominal dele? É de 6.000 watts. E multiplicar pelo tempo que ele ficou ligado, eu consigo descobrir qual é a quantidade de joules que ele obteve. Que no caso aqui vai ser potência é igual a ΔE dividido por ΔT. Isso aqui é a definição de potência elétrica, tá? De potência no geral, que é uma variação da energia por uma unidade de tempo. Isso é potência. Eu tenho a potência e tenho o tempo. Só que eu converti o tempo do chuveiro para segundos, para a energia sair em joules. Existe um outro jeito de fazer, que vocês fariam menos contas, mas eu acho importante vocês entenderem como converter joule para quilowatt-hora, porque às vezes essa conversão que atrapalha a vida das pessoas quando resolvem os exercícios. Então, o ΔE, que é a variação da energia, vai ser de 7.200.000 joules. Essa é a energia consumida por um chuveiro na sua potência nominal por 20 minutos de uso. A energia gasta pelas lâmpadas, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, que é o quê? Potência igual a ΔE dividido por ΔT. Só que nesse caso, aqui eu vou multiplicar por 2, porque são duas lâmpadas, e aqui o tempo é 30 minutos e não 20. Seguindo, se eu fizer essa conta aqui, eu vou chegar em 216.000 joules. Essa é a energia que ele gastou. Só as lâmpadas. Agora, os dois juntos, que é a soma de 216.000 joules com 7.200.000 joules, vai dar 7.416.000 joules. E aí, como raios, ele não me deu joules, ele me deu quilowatt-hora. Como eu converto isso para quilowatt-hora? Seguinte, quilo, o que é o quilo? Quilo é um prefixo que significa 10 à terceira. Então eu posso substituir isso por 1.000. Mas como eu faço o inverso? Eu pego um valor 1.000, por exemplo, eu ando 3 casas para a esquerda. Aí vai dar 1, 2, 3. Então eu corto isso daqui e no lugar desses 3 zeros eu coloco o K. Então eu vou ter a energia total é igual a 7.416 quilojoules. É isso que significa o quilo, beleza? Se eu tivesse, por exemplo, 3, 2, 1, 4, isso aqui seria 3,214 quilos de alguma coisa, não sei do que. Por isso quando você fala, me vê 3 quilos aí, na parte informal tá tudo bem, mas se você for considerar na parte física, não faz muito sentido, beleza? Então, continuando, como que eu converto quilojoule para quilowatt-hora? Ó, a conversão eu vou explicar de uma maneira mais simples, para vocês memorizarem. Watt é uma unidade de joules por tempo, ou seja, joules por segundo. Se eu tenho joules por segundo, mas eu não quero 1 segundo, eu quero hora. Só que não é por hora, é vezes hora. Então, aqui seria interessante se vocês souberem fazer análise dimensional. Por exemplo, se eu quiser passar isso aqui, quilojoules, e virar quilowatt, é só eu dividir por 1 segundo. Dividir por 1 segundo. Só que isso não vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma. Em termos de valor. Por quê? Eu vou ter quilowatt. Virou quilowatt. Porque aqui, ó. Isso é joule por segundo. Só que eu não quero isso. Eu quero quilowatt-hora. Só que como eu faço para... Eu não quero isso. Como eu faço para transformar quilowatt em quilowatt-hora? Eu pego esse valor que eu tenho aqui e divido por 3.600. É só fazer isso. Se você tem os joules, você divide por 3.600, você vai transformar aquele valor que você tinha em watt-hora. E aí é só você juntar o prefixo lá para virar quilowatt-hora ou megawatt-hora.
Geralmente é quilowatt-hora que é o preço que as indústrias, que as distribuidoras de energia elétrica fornecem. E aí se você dividir por 3.600, você vai chegar nesse valor aqui. Sabendo esse valor, basta fazer uma análise dimensional, que eu tenho esse valor aqui, só que eu não quero ele, eu quero em questão de dinheiro. O que eu faço? Qual que é a relação entre dinheiro e esse valor? Eu tenho 50 centavos para cada quilowatt-hora. Aí isso aqui vai cortar, cortou, e aí eu chego nesse seguinte valor. Ou seja, 20 minutos de banho, 30 minutos no total, vai me gastar R$1,03. Existe um outro jeito de fazer? Existe. Você já transformar em quilowatt-hora, que é você, ao invés de converter isso aqui, 20 minutos é 1/3 de hora. E aí você multiplica por 3, que aqui vai dar 2. No caso, divide por 3, né? Que aí vai dar 2.000. E aqui é metade de hora, então aqui vai dar 60. Que vai dar 2.060 kWh. Que aí fica muito mais rápido de resolver. Tá? Se você tiver esse domínio, fica bem mais rápido de fazer. Inclusive, provavelmente era isso que o examinador queria, tá? Que você associasse esses minutos aqui com relação às horas. Aí, essa parte de análise dimensional também tem muitas pessoas que têm muita dificuldade. Então, você pode fazer por regra de 3, que é o quê? Você tem 1 kWh, representa 50 centavos. Só que eu não tenho 1 kWh, eu tenho 2,06 kWh. E isso representa quanto? X. Aí você vai fazer essa conta, se você fizer essa conta aqui, você vai chegar exatamente aqui, ó. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha com seus amigos que estão na mesma vibe que você. E a gente se vê na próxima, eu acho. Um beijo e um queijo. Tchau!